E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês como seria os aliens do Antitrix se tivessem aparecido em Ben 10 Omniverse. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, basicamente o vídeo de hoje é a gente imaginar como é que seria o Antitrix, que é um conceito que foi apresentado a nós em público lá no Ben 10 Reboot, na terceira temporada, onde o Kevin ele é introduzido na reiniciação de Ben 10, né, no reboot. Até então ele não tinha aparecido, aí ele é reapresentado, reintroduzido a nós como um personagem vilão, um anti-herói, né, depois ele vira mais ou menos um anti-herói. E a gente viu que para ter um contraste com o Ben que tinha um Omnitrix, o Kevin tinha o Antitrix, né, que como nós conhecemos a história, né, a gente vê que o Kevin ele teve um sonho que depois foi confirmado, né, que foi o Vilgax que acabou implantando esse sonho no Kevin, né, para que assim fizesse com que ele conseguisse criar o seu próprio Antitrix. E aí o interessante dessas formas do Antitrix é que eles são alienígenas híbridos, ou seja, eles são, por exemplo, vamos pegar aqui o Hotshot, que é a versão do Chama do Antitrix, né? Ele é um pironita, mas ele é um híbrido com a outra espécie até então desconhecida e também é uma mutação, entendeu? Ele não é essa espécie, ou no caso essa hibridização de forma pura, entendeu? Ele é uma mutação e uma hibridização ao mesmo tempo. E assim vale para todos os demais aliens do Antitrix, entendeu? Inclusive até o próprio Alien V. É confirmado, né, que o Alien V tem a parte Sapiens Celestial, né? A gente vê isso, né? O Alien V é justamente isso, é o Vilgax com poderes do Alien X. Claro que ele não tem todos os poderes do Alien X, porque o poder do Sapiens Celestial é diluído na fusão, então ele é bem mais fraco, né? Tanto que ele perdeu justamente pro gigante do Ben do Reboot. Mas no caso, ele é um Quimera sui generis, que é a espécie do Vilgax, com o Alien V, e tem essa questão também da mutação, né? Que tem em todas as formas do Antitrix, né? Então, a gente imaginar que na continuidade original, o Kevin, ele é um mutante, né? Por conta que tem toda aquela questão, né? Que no clássico, o Kevin era tratado como um mutante. Aí, a partir de força alienígena, supremacia alienígena, a gente vê que, na verdade, o Kevin é um osmosiano, ou seja, ele é um híbrido de humano com alienígena, né? Tem um universo era assim, até chegar o tempo da sexta temporada, que a gente conhece a história do Proctor Servans, que, na verdade, osmosiano é um termo utilizado para determinar humanos com componentes genéticos únicos, entendeu? Então, osmosiano a gente poderia dizer que o Cooper é um osmosiano, entendeu? Porque ele tem um componente genético único, ele é um humano ali, só que ele tem aqueles poderes dele que tornam ele um mutante. Então, basicamente a gente poderia dizer que certos mutantes que aparecem em Ben 10 são osmosianos, entendeu? Então, a gente pensar assim que no reboot o Kevin ele não é um osmosiano, né? Ele só é um garoto, né, que tem o Antitrix e vira aliens híbridos que são mutações, mas ele não tem nenhum poder de absorver nem energia, nem matéria, que era o que ele tinha justamente no clássico, né? Mas como é que funcionaria isso se a gente fosse levar para a continuidade original? Bom, galera, os aliens do Antitrix em outras séries sem ser o reboot já foi um assunto aqui no meu canal. Eu já fiz um vídeo mostrando eles no visual do clássico, como seria o Kevin tendo, né, essas transformações no clássico, né? Eu fiz um vídeo já próprio sobre isso. Mas aqui, se você não viu esse vídeo, clica aí no card. Mas aqui a gente vai tratar de Omniverse. Tipo, vamos supor aqui, como é que seria se o Kevin, a partir de Omniverse, ele tivesse esse Antitrix? Tipo, por algum motivo, ele tivesse que fazer o Antitrix. A gente pensar assim, não, que o Kevin ele novamente se tornou do mal em Ben 10 Omniverse, alguma coisa a ver com Proctor Servans, aquela parte lá, né, que o Kevin, ele finge que voltou a ser do mal, a atrapalhar o plano do Proctor Servans, mas vamos supor que essa saga fosse mais longa, entendeu? É por algum motivo, ele em si, o Proctor Servans, que é um vilão que faz total sentido ele fazer isso, né, porque ele justamente tem esses poderes, né, ele implantaria no Kevin, né, esse conhecimento, assim, para que ele pudesse fazer o Antitrix, né, como é que funcionaria isso? Porque basicamente o Proctor Servans, ele é um cérebro crustáceano, né? Aí vamos supor que o Proctor Servans, ele teria contato com outro vilão de Ben 10, no caso o Dr. Psicobos. A gente sabe que nas HQs o Dr. Psicobos já fez um Omnitrix, né? Claro que não foi o Omnitrix que nem o do Azimuth, né? O Omnitrix que a gente conhece do Ben.
claro, né? Mas ele fez uma cópia, né? Que até eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o Team 10, que foi ele que foi a cobaia, né? Para o experimento aí do Dr. Psicobos, né? Que ele fez esse Omnitrix, essa cópia do Omnitrix. Mas isso foi nas HQs, né? Não necessariamente é algo canônico. No Prime, né, a gente sabe que ele fez o Nemetrix, que de toda forma é um dispositivo que tem a mesma função do Omnitrix no quesito de transformar o usuário dele em outra espécie. Então, assim, a gente sabe com isso que o Dr. Psicopos ele tem esse potencial, essa capacidade de fazer um dispositivo semelhante ao do Azimuth. Então, a gente pensar assim, o Procto Servantes se comunicaria com o Psicopos, uma coisa assim, eles se juntassem, sei lá, né? Aí você ia fazer com que o Dr. Psicopos, o Procto Servantes, eles implementassem no Kevin as memórias, igual no reboot, né? Implementassem no Kevin memórias para ele fazer o Antitrix, para ele ter o Antitrix, ou o próprio Dr. Psicobos poderia fazer, né? O Antitrix, não sei, né? Ser algo assim, só que uma própria proposta do Procto Servantes, né? Para fazer com que fosse algo que rivalizasse com o Omnitrix do bem, o Kevin, ele acabasse se transformando nos aliens sendo híbridos, né? E sendo mutações. Então, isso poderia resultar justamente no Antitrix em Ben 10 Omniverse. Foi a lógica que eu pensei, né, para encaixar a lore do Antitrix, né, e o Kevin justamente no Prime, né. Então agora, galera, vamos mostrar aqui como seria, né, mais ou menos aqui uma ideia, né, a gente imaginar como é que seria o Kevin, né, os seus aliens, né, com o Antitrix no visual do Ben 10 Universo. Bom, o Kevin em si a gente já sabe, né, como é que ele é, né, o visual dele do Universo, a diferença é só que ia ter esse Antitrix, né. Lembrando que todas as artes aqui, galera, vai estar o link na descrição, beleza? Os artistas, tá certo? Nós temos aqui essa imagem aqui que o Kevin tá até com uma outra roupa, né, uma roupa diferente, né, um vermelho, assim, para combinar mais com o Antitrix, acredito. Também temos essa a imagem aqui que é meio que, assim, pra nossa teoria aqui, né, pra nossa especulação como é que seria o Kevin com o Antitrix em Ben 10 Universo, tá um erro cronológico, né, porque o Kevin com 12 anos, ele não teria o Antitrix, né, mas aqui é só pra gente imaginar, né, que ele tivesse o Antitrix e tá aí o Hot Shot, né, na versão dele, que ele ficou até bem diferenciado, né, da versão do reboot mesmo, né, mas indo aqui pra os aliens em si, galera, assim, tem muitas artes aqui que basicamente eles pegam o visual em si do Alien, só que eles tiram aquela versão mais cartunesca que tem no reboot, né, e colocam no traço do Derek, que você vê aí no Hot Shot, né, feito pelo Jupago25, né, um artista que já participou muito aqui do canal, né, você vê que ele só tira aqueles traços redondinhos, né, deixa algo mais quadradão assim, né, que nem em Ben 10 Omniverse, né, você vê aí ó, o Crystal Fish, né, ele tá mais quadradão, né, que nem o Diamante do Universo, inclusive eu acho que no Prime ele seria assim, né, dessa cor, porque seria uma outra gema, cor de gema do Diamante, né, dos Petrosapiens, né, que tem aquele pop-up que fala que os Petrosapiens têm várias cores de gema, né, eu acho que se enquadraria nisso o Crystal Fish, né, ele ser roxo. Também temos o Rush, né, como vocês veem, galera, a imagem em si já é autoexplicativa, o traço ele é o mesmo visual, só que muda que ele fica mais, o traço do Derek, né, mais quadradão, ou no caso aqui mais triangular, entendeu? Porque no reboot é tudo mais redondinho, né. Dark Matter aí, ó, colocando aqui do lado para vocês verem aí a diferença, né, do reboot para a versão de Ben 10 Omniverse, esse feito pelo RZ Greymon. Temos aí o Quadsmack, que assim, nesse caso aqui, eu acho que fica meio estranho ele quadradão. Eu acho que eu prefiro, no caso desse, eu prefiro muito mais o do reboot, né, galera? Mesmo que tenha aquele traço mais infantil, mas acho que, sei lá, fica estranho. O Quadsmack assim, mais quadradão. Agora, esse aqui não tem como dizer que ficou diferente, né? Que é o Mariposa, né? O Skunk Morph, que é a versão do Insectoide do Antitrix, né? Que assim, pelo fato de que o Skunk Morph é uma versão do Insectoid do reboot, aí a gente já vê a diferença, né? Que é mais humanoide e tudo. Agora, sendo em Ben 10 Omniverse, né? Ele sendo uma versão mutante de um Leptopterrano, eu acredito que seria desse jeito aqui mesmo, né? Mais próximo no visual do Insectoid Prime, né? Então esse seria um dos mais diferenciados. Demolidor, temos essa versão aqui que fica muito parecido, né? Com o bala de canhão convencional, né? Que o próprio Demolição, ele não é tão diferente assim do bala de canhão em si, né, mas esse visual aqui fica traço do bala de canhão de Ben 10 Universo, só muda que tem essas armaduras aí e tudo. Temos aí também o vírus, né, que, cara, o do reboot ele é mais detalhado, né, aqui essa versão aí do RZ Greymon, né, ele fica com menos detalhes, né, por conta do traço em si de Ben 10 Universo, que nesse caso aqui fica mais simples, né, então nesse caso aqui eu até preferiria o vírus na versão do reboot, né, mas tá aí pra vocês verem que até ele respeitaria aquele do símbolo do Omnitrix do Ultra TC no olho, né, aqui o símbolo do Antitrix
mas do vírus também fica no olho, né? Contra Corrente tá uma versão que eu acho bem legal, bem interessante, tipo, não é exatamente assim uma versão totalmente igual ao do reboot, só muda que ele fica mais quadrado, não, aqui ele já fica com um formato mais diferente, né? Eu acho que até aqui ele ficou mais detalhado e uma versão até mais madura, né, do Contra Corrente. Eu acho que nessa versão aqui ele acertou muito e tá muito melhor do que o original, na minha opinião. Thornblade, né, o espinhento, ele seria muito, mas muito diferente, né, da sua versão do reboot, justamente porque os Pó Selvagens do reboot, ele é bípede, assim o Thornblade do reboot, né, sendo assim uma versão alternativa e mutante dele, né, do Antitrix, ele também é bípede, mas sendo no Omniverse a mesma regra lá na parte do mariposa, né, é mais parecido com a versão do Prime, então ele acaba ganhando essas características mais próximas do Prime, né, tendo assim essas vinhas, essas pernas sendo tentáculos e tudo de planta, né, tendo aí a planta carnívora maior, seria basicamente isso. E por fim, o Bashmoth, né, que eu não vou chamar esse alien de mordida, que é um nome muito paia, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Ele fica maiorzão, assim, até mais quadradão ali, né? Mas que de uma certa forma a gente vê que, comparando as duas imagens, da versão do Omniverse, né? Feita aí pelo RZ Greymon, ele fica mais sério, né? Mais maduro. Eu acho que ficou uma versão bem melhor mesmo. Mas basicamente esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram das versões aí dos aliens do Kevin no Antitrix em B10 Omniverse. Comenta aí também próximas ideias de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!